Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a série Cultivando o Amor. Por isso nós trouxemos o tema Aprendemos a Amar Praticando as Virtudes. São vários temas sobre a importância do cultivo do amor que nós estamos publicando nessa série. Se vocês ainda não viram os demais vídeos dessa série, é interessante vocês estarem parando um pouquinho, olhando, porque são muito interessantes, vão nos ajudando a compreender um pouco mais a importância do cultivo do amor, a importância de estarmos praticando a lei de amor ensinada por Jesus Cristo. Esse é o nosso grande propósito nessa série. E nós vamos falar sobre esse cuidado, que nós precisamos ter. Nós precisamos aprender a amar. E para que possamos aprender a amar, basta que pratiquemos as virtudes. É praticando as virtudes que nós vamos conseguir aprender a amar. Então isso é muito interessante. E aí a gente se faz uma pergunta sempre, em todos os estudos que a gente faz, reflexões, a gente costuma fazer essa indagação. Por que Jesus nos pede para aprendermos a amar? Por que será que ele nos pede isso? Por que ele insiste tanto? E as pessoas, os trabalhadores da luz, os trabalhadores da última hora, que estão aqui na Terra, nas diferentes religiões, nas diferentes religiosidades, nas diferentes filosofias religiosas, falam disso. Precisamos aprender a amar. E aí a gente fica também fazendo outras perguntas. Por que Jesus veio a esse mundo terreno, porque ele veio a esse mundo terreno, para implantar a lei de amor? É tão sério essa questão de aprendermos a amar que Jesus veio a esse mundo, se encarnou entre nós para nos ensinar a amar, para implantar a lei de amor. E ele, nos diferentes ensinamentos que ele faz, ele destaca que as leis divinas precisam ser apropriadas. E aí ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ele fala logo aqui em cima, que amemos o nosso Deus, Pai que está nos céus, com todo fervor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, de toda a nossa fé, de toda a nossa vontade de amar. E só vai nos permitir amar da forma como precisamos amar quando estivermos entendendo a importância de cultivarmos o amor. Por isso que ele fala de todo o seu entendimento. Porque enquanto a gente não tem esse entendimento, nós vamos continuar vivendo a deriva, Nós vamos continuar fazendo as coisas nesse mundo como se nada fosse acontecer. A gente sabe que precisa fazer isso, sabemos que é importante, mas a gente vai levando a vida. E não é para a gente ir levando a vida, é para a gente viver a vida com seriedade. Então, viver a vida com seriedade é aprendendo a cultivar todas as virtudes e, consequentemente, aprendendo a amar. Então, Jesus nos pede para amarmos
todas as pessoas indistintamente e incondicionalmente, como nós nos amamos. Então aqui a gente precisa dar uma parada e pensar. Nós nos amamos? Qual é o entendimento que nós temos desse amor por nós? Qual é o tanto de amor que nós temos por nós? Esse tanto e esse entendimento que eu tenho de amor por mim é o tanto e o entendimento que eu preciso amar o meu próximo. Se eu ainda não tenho consciência de mim mesma e não me amo de verdade, ainda não tenho entendimento do amor, eu não vou conseguir amar o próximo como eu preciso amar. Então, para eu saber se eu estou me amando de verdade, é preciso saber se eu estou procurando realizar as experiências de acordo com aquelas que vão me possibilitar evoluir espiritualmente. Se eu não estou preocupada com isso, estou fazendo 1001 coisa sem essa preocupação, focada nas questões materiais desse mundo, eu não estou me amando o suficiente. Se eu estou ingerindo qualquer coisa, colocando para dentro de mim os alimentos que geralmente me fazem mal, ou que eu sei que não são legais para a saúde, eu não estou me amando o suficiente. Se eu também estou violentando o meu corpo a ponto de fazer 1001 coisas, né? Faço uma cirurgia aqui, faço uma cirurgia ali, apenas por causa da minha vaidade material, apenas por causa da minha vaidade no sentido de me apresentar para esse mundo consumista, eu também não estou me amando suficientemente. Eu não estou tendo o entendimento do sentido real do amor. Né? Então, essas coisas são importantes da gente estar refletindo, porque esse mundo materialista vai nos colocando ilusões disfarçadas de autoestima, de amor, e a gente vai caindo na armadilha e vamos nos esquecendo do que de fato vai nos ajudar a evoluir espiritualmente. Porque a gente tem falado em todos os vídeos praticamente, em todos os estudos, que nós estamos nesse mundo para nos tornarmos pessoas melhores do ponto de vista moral, espiritual. E para tanto nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. Uma pessoa inteligente que se desenvolve nessa perspectiva da inteligência, em consonância com a moralidade, é uma pessoa que vai se constituindo uma pessoa de bem, vai se tornando uma alma melhor. E é isso que nós estamos procurando. É esse entendimento que a gente precisa ter. Quando a gente consegue ter esse entendimento, nós vamos perceber que nós estamos amando com um sentido errôneo. Nós não estamos nos amando nem amando o próximo da forma que deveríamos. E Jesus pede para amarmos os nossos inimigos também. A gente tem falado muito sobre isso no Ore Conosco, no Reflexões Diárias, a gente falou um pouco disso. E ele pede para amarmos o que nos eleva espiritualmente, que é isso que a gente acabou de falar. Ele nos pede para praticarmos a lei de amor. Sabe por quê? Vocês saberiam me responder por que ele nos pede insistentemente para praticarmos a lei de amor? Porque a prática das virtudes, relembrando o que nós falamos, que são as premissas básicas da lei de amor,
é a prática do amor. Então, quando nós somos gratos e gratas, nós demonstramos bons sentimentos. Nós vamos refletir bons sentimentos, irradiar bons sentimentos. Quando nós somos misericordiosos, nós revelamos uma índole amorosa. Quando somos pacientes, conseguimos cultivar a paciência, nós treinamos os nossos sentimentos, as nossas palavras, em prol da prática do bem. Então, quando alguém me desafia em uma situação, quando o filho me responde, ou quando um amigo me dá uma resposta assim, sabe? Que a gente fica meio sem saber o que fazer, na hora, se você for responder, você acaba trocando os pés pelas mãos e a resposta pode não ser construtiva nem para você e nem para a pessoa que está te testando. Eu costumo falar que são instrumentos para testarem a nossa paciência. Ao passo que se a gente tiver paciência, esperar um pouco, pensar sobre a situação, deixar para conversar depois, possivelmente ambos estaremos evoluindo espiritualmente. Então, e assim nós poderíamos enumerar todas as virtudes e concluiríamos que a prática das mesmas nos ajudam a cultivar o verdadeiro amor. Então, eu só vou conseguir amar a Deus com todo o sentimento, com todo o meu entendimento, amar ao próximo como a mim mesmo, quando eu estiver praticando todas as virtudes, porque praticando as mesmas eu estou praticando a lei de amor, e praticando a lei de amor eu estou me constituindo uma pessoa com coração puro. E uma pessoa com coração puro vai ter o entendimento real do que é o amor. Mas nós ainda estamos agarrados nas imperfeições. Nós ainda temos inveja, nós ainda temos ciúmes, nós ainda competimos, nós ainda fofocamos, nós ainda julgamos. Essas imperfeições impossibilitam o nosso entendimento. A gente continua alienado. Às vezes achando que estamos críticos, mas continuamos alienados. E aí, nesse sentido, nós aprendemos a amar praticando as virtudes. Então, essa afirmativa é para a gente estar repetindo várias vezes, para a gente entendendo que nós precisamos praticar as virtudes em nosso cotidiano. Só assim que nós vamos refletir a paz, que nós vamos, iluminar, fazer brilhar a nossa luz, que nós vamos irradiar a paz. Quando nós nos dedicamos a produzir energias do bem, nós refletimos a paz. Energias que se originam das virtudes. Lembra que eu falei? As virtudes vão me ajudar a produzir energias do bem. Quer dizer, a prática do bem vai me ajudar a cultivar as virtudes. No cultivo dessas virtudes, esse cultivo vai transformando essas energias em fluidos de amor. Olha que lindo, é maravilhoso. Então, e aí por isso que esses fluidos regeneram o nosso corpo todo. Regenera todas as nossas células, células do corpo inteiro. E regeneram também o nosso corpo espiritual, a nossa alma, tornando-a mais pura, mais sutilizada. Nós vamos nos tornando com o coração puro, vamos ficando mais leve. Então, essas são questões importantes, porque nesse processo de purificação, nós vamos aprendendo a ter cada vez mais o desejo do bem.
E a gente tem aprendido que as almas puras, os espíritos bons, eles têm o desejo do bem. Então, se nós ainda estamos com alguns desejos, com resquícios de imperfeições, como ciúme, como raiva, como um desejo de vingança, e aqui eu não estou falando só aquele desejo de vingança, sabe, terrível, não. Eu estou falando daquele terrível, pequeno, desejo de vingança, às vezes, que a gente tem na própria família, às vezes com o próprio filho. Ele me fez raiva em alguma situação, eu senti raiva, é porque eu ainda estou imbuída pelo ressentimento. Porque se ele falou comigo de uma forma ríspida e eu não senti raiva e vou buscar pegar essa situação para ajudá-lo a melhorar, eu estou cultivando as virtudes. Agora, se eu sentir raiva, fiquei de mal, dei uma resposta malcriada, ele me pediu uma coisa, eu não fiz, aí eu já estou com um ato de vingança. Mesmo que seja, aos nossos olhos, uma vingançazinha. Mas não existe vingançazinha, existe vingança. Ainda estamos com resquícios de imperfeições. Então, para nos constituirmos nessa purificação que a gente tanto quer, porque é só assim que a gente vai encontrar felicidade. Felicidade a gente não encontra no material, a gente encontra na prática das virtudes, na prática da lei de amor. E aí, diante de tudo isso, né, que a gente está falando, nós sabemos que quem tem o desejo do bem emana amor. Porque tem mais vontade de pensar, de fazer, de sentir. Tudo que ele tem vontade de fazer é ajudar o próximo, se ajudar, ser útil, fazer as atividades cotidianas com amor. E essa alma, né, esse espírito, essa pessoa que está começando a se inserir nesse modo, né, de viver, ele não tem mais vontade de pensar, nem de sentir, nem de falar e nem de agir com base nos resquícios das imperfeições, né? Então é aquilo que eu falei, ele não vai sentir raiva nem desejo de vingança. Ele vai sentir um desejo de ajudar a pessoa, né? E quem tem o desejo do bem já está vencendo ou já venceu as imperfeições, né? E quando vencemos as imperfeições, nós nos tornamos almas, espíritos que têm apenas o desejo da benevolência. Não dialoga mais com o mal. Não oscila entre o bem e o mal. A gente vive hoje uma dualidade muito forte, né? Entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. É amor, é o bem que a gente precisa estar cultivando. Então, desse modo, pela sua vontade, pela minha vontade, pela nossa vontade, nós só vamos praticar o bem se nós estivermos entrando por essa porta, né? E Jesus nos alerta o tempo todo sobre a importância de aprendermos a amar verdadeiramente. O tempo inteiro Ele está nos alertando. E para que assim, por que Ele nos alerta? Para que a gente possa, para que possamos nos tornar desejosos do bem. É o que Ele mais deseja. É que sejamos desejosos do bem, a ponto de vivenciarmos experiências envoltas nos fluidos desse tipo de desejo, de um sublime desejo, né? Então isso significa que estaremos contribuindo com o processo de transição do planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo de provas em regeneração. Porque à medida que nós estamos nos regenerando,
nós estamos refletindo, né? Nós estamos irradiando energias benévolas e essas energias vão contribuir para a transformação do nosso planeta Terra, porque ele também evolui. Ele evolui conosco. E a sua evolução depende de nós, assim como nós dependemos dele. Está tudo interligado, né? Isso quer dizer que para que esse mundo se torne, né, a nova Terra, que nós estamos ouvindo muito falar, depende das nossas consciências. Depende do modo como nós estamos atuando em nosso cotidiano. E o modo que nós estamos atuando, que nós estamos pensando, sentindo, falando, ouvindo, tem a ver com a nossa consciência. Se ainda estamos com uma consciência atrofiada nas imperfeições, é chegada a hora de repensarmos o que estamos fazendo e buscarmos expandir a nossa consciência. E para expandir a consciência, é importante praticar a lei de amor. Só praticando a lei de amor que nós vamos conseguir expandir a consciência. Nós precisamos ajudar o mundo, o planeta Terra, nesse processo de transição. E aqui a gente insere a humanidade. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Fazendo essa reflexão. E aí, se a gente deseja o bem e desejamos que alguém faça esse tipo de reflexão, nós compartilhamos esse vídeo ou pegamos esse vídeo e outros tantos e no sentido de estarmos no Evangelho no Lar, realizamos uma reflexão sobre o mesmo junto com a nossa família, ou então faço desse vídeo um processo de estudo, assim como nós estamos fazendo um processo de estudo, e aí sentimos o desejo de estar aqui compartilhando com vocês, isso vai formando um grande grupo, né, que a gente fala que é o grupo do Refletindo a Paz, que vai crescendo cada dia mais, e nós vamos ajudar nesse processo de transição do planeta Terra e, consequentemente, no processo de regeneração da humanidade inteira. E a gente pode contribuir com isso tudo fazendo o nosso miudinho no dia a dia. Então, por isso, Jesus está sempre nos convidando para fazermos parte dessa nova Terra, que alguns chamam também de mundo da quinta dimensão. Tempo todo. Né? Várias palestras, vários cultos, vários sermões, dependendo da religião que você, né, acompanha, que você segue, fala disso. Quem é cristão está ouvindo o tempo inteiro Jesus nos convidando para fazermos parte dessa nova Terra, desse mundo chamado de quinta dimensão, que é um mundo em regeneração, onde viverão almas que têm o desejo do bem e que por isso estarão sintonizadas com o amor. Essas almas o tempo inteiro se sintonizam com o amor sublime, esse amor que vem de um coração puro. Mas para estarmos, para nossa consciência permitir, né, que estejamos nesse mundo, nós precisamos começar a praticar agora. Por isso que nós estamos nesse mundo agora, justamente nesse tempo de transição. Podem ter certeza que nós nos comprometemos com Cristo de estarmos aqui colaborando nesse processo. Só que às vezes a gente, pelo esquecimento normal que a gente tem, assim que a gente nasce, né, do nosso projeto reencarnatório, a gente acaba se imbuindo pelas mórbidas alegrias, né,
pelos mórbidos prazeres do mundo materialista e nos esquecemos, apesar de sempre estarmos sendo alertados, né? Então, nesse mundo que é a chamada Nova Terra, que é um mundo de provas em regeneração, porque já estaremos com o coração puro, mas ainda precisamos evoluir. Já seremos uma boa alma, mas ainda precisaremos evoluir para nos tornarmos almas puras de fato, né? Anjos, para nos tornarmos merecedores, né? do mundo mais sublime. E aí nós só vamos conseguir chegar nesse degrau, nesse próximo degrau que é a Nova Terra, onde estaremos com uma consciência mais evoluída, vivendo as experiências do bem, se nós estivermos nos tornando almas melhores agora, pessoas melhores agora, não é lá. Para estarmos lá é agora que nós precisamos evoluir, né? Então, a Terra, né, que é um mundo de provas em regeneração, nesse momento, nesse tempo em que passar pelo processo de transição, nós estaremos com a nossa consciência mais evoluída. E como almejamos melhorar ainda mais, nós teremos provas para vivenciarmos, mas não na perspectiva do mal, não nesse tom do mal que a gente tem aqui nesse mundo hoje. A dualidade entre o mal e o bem não mais existirá, porque vai prevalecer o bem. Mas ainda assim viveremos algumas provas para continuarmos evoluindo. E nesse processo estaremos nos purificando um pouco mais. Por isso que nós precisamos relembrar sempre que Jesus veio até nós em corpo físico e alma para nos ensinar por meio das suas sábias palavras e das suas generosas ações a importância da humildade, da generosidade, da gratidão, da compaixão, do perdão, da fidelidade, da coragem, da alegria, da fé, da oração, da força de vontade, porque não basta ter o desejo, tem que ter a vontade de colocar em prática o desejo do bem. Ele veio para nos ensinar. E ele nos ensinou e continua nos ensinando o caminho da salvação. Esse aí é o caminho da salvação. Adentrar o próximo passo, o próximo degrau, que é estarmos nesse mundo, na Nova Terra, constitui o caminho da salvação. E a nossa salvação, nesse tempo e espaço em que vivemos, de provações e expiações, que está em processo de transição, isso é bom a gente estar reafirmando, para um tempo e espaço de provas em regeneração, requer que nos dediquemos a quê? A romper com as imperfeições, com aqueles resquícios das imperfeições que ainda permeiam os nossos pensamentos e sentimentos e as nossas palavras e as nossas ações cotidianas. É desse modo que seremos salvos em um mundo como esse em que vivemos. Seremos salvos como? Vencendo as imperfeições a cada dia. Imperfeições que ainda temos. Por isso que ainda estamos nesse mundo. Se não tivéssemos essa imperfeição, nós estaríamos em outro mundo. Mas nós estamos aqui porque ainda temos imperfeições, estamos aqui porque nos comprometemos com Jesus Cristo de contribuir no processo de transição do planeta Terra para o mundo em regeneração. Nós temos um compromisso com Jesus Cristo, né?
Aqui ainda vivem almas que se comprazem no mal, mas nós não precisamos ter desejo do mal. Aqui ainda tem almas que se dedicam à inveja, à fofoca, ao julgamento, ao egoísmo, à ganância, à vaidade, ao consumismo. Mas nós não precisamos nos dedicar a isso. Nós podemos nos dedicar ao bem, às virtudes. E quem sabe, vamos nesse processo sendo bons exemplos. Então, a salvação que precisamos conquistar é evoluirmos a ponto de a nossa consciência permitir que adentremos a nova terra. Eu já estou até falando a nossa terra. Oh Deus, né? Então, se a nossa consciência permitir que adentremos a nova terra, é porque nós já estamos no caminho de purificação, e é a nossa consciência. Deus registrou na nossa consciência os seus mandamentos. A lei divina está registrada na nossa consciência. Por isso que Ele nos dá o livre-arbítrio. E é por isso que é a nossa consciência que vai dizer se nós vamos poder entrar na nova terra. Não é Deus nem Jesus. Eles já nos deram a oportunidade de estarmos aqui para evoluirmos. Já registraram em nossa consciência o que tem que ser feito e o que não tem. Nós sabemos o que tem que ser feito e o que não tem. Basta agora colocar em prática. Né? E estar na nova terra significa que nós podemos, se nós cultivarmos a lei de amor, né? Se nós praticarmos a lei de amor, nós podemos futuramente retornar para vivermos as experiências de um mundo em regeneração aqui na Terra. Como poderemos ir para outro mundo. Mas muitos de nós, de repente, vêm para cá. Tudo vai depender da nossa consciência. Então, esse mundo, nesse tempo da nova Terra, se constitui um mundo mais evoluído espiritualmente. Se não estamos evoluídos espiritualmente, a nossa consciência não permitirá, né, não permitindo que adentremos a esse mundo, com certeza nós vamos para um outro mundo de acordo com a minha evolução. Se eu não consigo ainda entrar num mundo em regeneração, o que ainda tem muitas imperfeições, eu vou para outro mundo cujas experiências são com base nas provações e nas expiações, como foi aqui até então no planeta Terra. O planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de provas em regeneração. Então, quem ainda precisa viver no mundo de provas e expiações, não retornará mais para a Terra. Vai para o mundo afim, mundo adequado à sua evolução. Né? E só o amor praticado por meio das virtudes, é importante a gente falar de novo, nos tornará aptos e aptas a vivermos nessa quinta dimensão, onde as energias, os fluidos vitais que nos constituem serão mais sutis do ponto de vista do que temos aqui hoje, mais leves, não serão tão densos, tão pesados como somos hoje. Então, praticando as imperfeições, nós continuaremos imersos nessa energia densa, energia que não suporta a quinta dimensão, não consegue viver lá. Por isso que a nossa consciência não permite, porque não é nem possível. E assim nós seremos levados para mundos afins, conforme eu já falei. E Deus é tão misericordioso que nos permite viver novas experiências de novo. Ele nos encaminha para mundos onde a nossa energia consegue se adequar e permite quem está evoluindo se inserir nos mundos melhores, mais evoluídos.
E ele também nos ensina a vencer as experiências das dores que prevalecem em mundos menos adiantados. Então, no mundo de quinta dimensão, na nova Terra, não vai existir tantas dores como existe aqui hoje. Por isso, se nós queremos nos salvar das experiências desse mundo, precisamos praticar a lei de amor o quanto antes. Precisamos aprender a amar praticando as virtudes. Isso é urgente, tá bom? Então, sejamos trabalhadores da luz, vamos refletir a paz, tudo de melhor para vocês.